Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 126. Título: Obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo aos Efésios 4:1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes sorbamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados. Não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhes competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frases demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências, quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo doutrinário do Grupo Espírita Francisco de Assis, ainda nessa forma remota, por conta da pandemia por Covid-19. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, iniciando o capítulo 14, que se intitula Dos Médiuns. Os itens que nos couberam hoje foram dos itens 159 ao 163, que mais especificamente vão falar sobre médiuns de efeitos físicos. O item 159, ele começa trazendo um esclarecimento sobre o que é o médium, né? Quem é médium, né? Que característica é essa? Então, Kardec inicia o item 159 da seguinte maneira:
todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, qualquer um pode apresentar, né, essa sensibilidade, essa capacidade de perceber, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Isso não é privilégio de ninguém, né? Todos nós temos essa característica. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Então, cada um tem uma sensibilidade, sente mais, outros sentem menos, mas no final das contas, todos, de alguma maneira, sofrem essa influência dos espíritos. Todavia, ele completa, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, ou seja, quando estamos falando de mediunidade, estudando mediunidade como vamos estudar agora, nós estaremos nos referindo aos médiuns ostensivos, né? Aqueles que apresentam características específicas, né, de tipos de mediunidade. Em relação à influência do mundo dos espíritos, todos nós sofremos em algum grau essa influência. Se estivéssemos falando só dessa influência, né, todos seríamos ou somos caracterizados como médiuns. Mas quando vamos falar de efeitos mais específicos, nós vamos usar a palavra médium quando estivermos falando da mediunidade ostensiva, né? Aqueles que têm especificamente uma mediunidade característica, né? E essa intensidade vai variar de uma pessoa para outra, né? Alguns com uma característica mais ostensiva para um determinado tipo de mediunidade, por exemplo, de efeitos físicos, que a gente vai falar, ou de vidência, ou de audiência, ou psicografia, né? Mas cada uma ostensiva de uma maneira, tá? Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, né? Então, manifestações conhecidas como os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os audientes, os videntes, os sonambúlicos, curadores, pneumatrógrafos, que são aqueles que permitem a escrita direta, e os psicógrafos ou escreventes, né? Então, nós vamos estudar sobre esses tipos de mediunidade ao longo do capítulo e dos próximos, né? E vamos começar no item 160, estudar sobre os médiuns de efeitos físicos. Então, os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, né? Que fenômenos são esses? Os fenômenos relacionados ao movimento dos corpos inertes, os ruídos, os barulhos, né? Os arrastamentos, enfim, aqueles ruídos materiais, né? E esses médiuns podem ser divididos em duas categorias: os médiuns facultativos e os médiuns involuntários. Os médiuns facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem os fenômenos espíritas por ato da própria vontade, ou seja, são aquelas pessoas que sabem que têm a capacidade de movimentar objetos, né? Promover ruídos voluntariamente.
Só que esse tipo de mediunidade facultativa é uma mediunidade que poucas pessoas apresentam. Na realidade, ao longo do estudo que Kardec está falando, foi um tipo de mediunidade que foi pouco abordada e valorizada por ser muito menos intensa do que a mediunidade por efeitos físicos exuberantes pelo outro tipo de médium, ou seja, pelos involuntários. Mas ele diz aqui, na realidade, esses médiuns facultativos, eles, poderiam ocorrer em intensidades diferentes nas pessoas, nos médiuns em geral, Ou seja, conquanto é inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade, longe de estar de existir em todos no mesmo grau. Então, essa capacidade, esse médium facultativo, ele não tem, em todos os que apresentam essa mediunidade facultativa, a mesma intensidade, Algumas pessoas apresentam de forma muito discreta, ou seja, quase nenhuma, E outras apresentam essa capacidade de uma maneira mais exuberante. Essa forma de mediunidade, a mais exuberante, é mais rara ainda, porque a pessoa voluntariamente faria a movimentação de grandes objetos, de ruídos estrondosos, e isso é uma coisa muito mais rara, uma capacidade de locomoção de corpos extremamente pesados, de uma forma voluntária. E isso é uma forma mais difícil, mais rara de acontecer. O normal é que ocorram movimentações pequenas, como ele diz aqui, rotação de objeto, pancadas produzidas por levantamento de objetos, ou de manipulação da própria substância, coisas leves do ambiente, uma capacidade mais limitada. Até porque a gente já estudou nos capítulos anteriores, e aqui ele pede para a gente ler lá no início o capítulo 2 e o capítulo 4, que explicam como o fenômeno de efeitos físicos ocorre, qual é o modus operandi dos espíritos de fazer que os objetos se movam de um local para outro, se materializem, se esses ruídos, barulhos ocorram em locais em que você não tem, por exemplo, correntes arrastando, não tem a corrente, eu escuto o barulho da corrente. Como é que ocorre o fenômeno? Então, para a gente entender como é que funciona a mediunidade de efeitos físicos, eu tenho que entender como é que ocorre essa manipulação do objeto pelo desencarnado, se utilizando do fluido do médium, para que o movimento aconteça, para que o ruído aconteça, que o barulho aconteça, que o objeto levante, como ocorreu no caso das mesas girantes, enfim, Mas essa mediunidade facultativa, em que o médium conhece a sua capacidade, tem noção, ela é muito rara, até porque muitas vezes esses mesmos médiuns apresentam outros tipos de mediunidade, por ter mais facilidade, de se comunicar através da escrita e da palavra, eles se utilizam de outro tipo de mediunidade, como a psicofonia, a psicografia, e esse efeito fica mais reduzido, Mas devemos saber que isso também existe, que esse tipo de mediunidade existe. Mas o mais comum é o que temos aqui no item 163, que são os médiuns involuntários ou naturais,
que são aqueles cuja influência se exerce a seu malgrado, ou seja, o fenômeno de efeito físico ocorre independente da vontade do médium, né? Nenhuma consciência tem do poder que possui. Então, esse médium, ele não sabe, né, da sua capacidade de promover o efeito físico. O efeito ocorre na sua presença. Muitas vezes, o que é anormal para as outras pessoas, para eles, de modo algum, é extraordinário, porque ele já está acostumado com os objetos se movendo na presença, barulhos, ruídos. Então, para ele, isso já se tornou uma coisa presente no seu dia a dia. E, independente dele querer ou não, o fenômeno acontece, né? Isso também ocorre com as pessoas no caso de dupla vista, né? Em que o fenômeno ocorre independente da vontade do médium, né? Então, essas pessoas, elas precisam ser bem orientadas, bem esclarecidas, né? Porque esses fenômenos ocorrem independente da idade. Pode ser numa criança, num jovem, num adulto, num idoso. Independe da idade, e muitos dos efeitos, dos médios de efeitos físicos, lá no início da codificação, ocorreu em jovens, né? Em crianças. Daí a gente lembrar das manifestações em Hydesville, né? Das manifestações através das irmãs Fox, que eram crianças, né? Muitos médiuns que trabalharam nas manifestações junto com Kardec eram jovens. Então, a manifestação de efeito físico, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, em qualquer pessoa, né? É uma capacidade física, biológica, inerente ao humano, e no momento que ela tiver que se manifestar, ela vai se manifestar, tá? Devemos lembrar, e ele chama a atenção aqui, que essa faculdade não constitui em si indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com a saúde perfeita. Então, a mediunidade de efeitos físicos não é uma doença, não é um problema de desequilíbrio orgânico. Isso é uma capacidade física, né? Então, no passado, os médiuns que promoviam, né, esses efeitos das mais variadas formas, muitas vezes adoeceram, mas adoeceram por outros motivos, né? Não pela mediunidade em si, mas muitas vezes pelo sofrimento que foi imposto a eles, né? Por perseguir por conta da mediunidade, na tentativa de afastar fraude, né? Pelo desconhecimento do mecanismo do efeito físico, né? Aquela ideia de que o fenômeno acontecia por conta de imagens do mal, ou seja, os barulhos eram diabólicos, eram perseguidores, né? Isso levava muitos desses médios de efeitos físicos ao desequilíbrio emocional, por medo, né? Por ficarem aterrorizados, por imaginar que estavam sendo perseguidos, né? Por demônios, por figuras que a gente conhece como imagens negativas, pesadas, e isso gerou muitos problemas para as famílias, né, para os parentes e para os próprios médiuns em si, né? Então, se a pessoa é portadora da mediunidade de efeito
físico, ela tem que ser tratada normalmente, esclarecida sobre a sua capacidade, para que ela possa entender, estudar, se esclarecer e não ficar aterrorizada, com medo, né? Tendo dificuldade de se relacionar, de estar nos ambientes, simplesmente porque o fenômeno ocorre. Com o advento da doutrina espírita, nós tivemos um esclarecimento desse mecanismo do fenômeno e muitas dessas perseguições e sofrimentos tristes que vários médiuns sofreram puderam ser esclarecidos, né? Puderam ser evitados. Sabemos quantos médiuns foram parar em manicômios, né? Com desequilíbrios mentais, por serem muitas vezes afastados do convívio social, relegados com tratamentos dolorosos, intensos, por não entenderem o fenômeno em si. E a doutrina espírita, né, traz para a gente esse entendimento da realidade espiritual, né? O fenômeno acontece, mas existe a espiritualidade atrás, né? E normalmente os espíritos que estão associados com essas manifestações mais intensas não são muitas vezes espíritos evoluídos, né? Não são espíritos evoluídos que provocam ruídos, barulhos, barulho de correntes, gemidos, objetos caindo, quebrando. Isso não é coisa de espírito superior. Normalmente, nós temos a manifestação de espíritos ainda inferiores, atrasados, que muitas vezes se comprazem com uma situação de dificuldade que eles geram para os médiuns, né, em si, e para aqueles que convivem com ele. Então, o médium se familiarizando com o fenômeno e estudando, ele vai conseguir administrar melhor essa sua capacidade. E aqui, Kardec, no item 162, ele faz um comentário. Aquele que está familiarizado com os fenômenos, né, de efeitos físicos, sabe que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Então, muitas dessas influências, né, sobre o médium de efeitos físicos, ele tem uma explicação pelo lado moral. Então, aqueles espíritos que estão estimulando a situação, normalmente eles vêm para cobrar, né, para perturbar, né? Por isso que nós temos que orientar bem esses médiuns para que eles entendam e aprendam e não fiquem sofrendo e se iludindo e se achando inferiorizado, com medo, por causa do fenômeno de efeito físico, né? O que devemos fazer, e aí Kardec continua a orientação aqui, o que há a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Então, o fenômeno ele vai ocorrer com esclarecimento, né? Com o esclarecimento do médium, né? Com a orientação ao desencarnado, né? Então, esse espírito, né? Quando esses fenômenos ocorrem de maneira intensa, num determinado ambiente, com um determinado médium, nós devemos fazer o quê? Né? Orientar esse espírito. Hoje nós temos as casas espíritas que fazem, né, orientação mediúnica, reunião mediúnica, em que você
conversa com o desencarnado, esclarece o desencarnado para que ele não fique perseguindo, perturbando, provocando fenômenos que estão desequilibrando uma determinada família, um determinado médium, né? Então, as reuniões mediúnicas, elas vêm para que a gente consiga esclarecer o desencarnado, e o médium precisa também participar do estudo da mediunidade, do entendimento, né, dessa capacidade que ele possui, para que ele também seja moralizado e possa controlar a sua capacidade mediúnica. Tá? Então, normalmente, quem estimula e provoca esses efeitos são espíritos inferiores que precisam ser evangelizados, assim como o médium, né? Quando o médium se torna moralizado, evangelizado e orientado da sua capacidade, ele passa a controlar voluntariamente a sua mediunidade. Então, o desencarnado, né, o espírito desencarnado, ele não tem mais acesso com tanta facilidade ao arsenal, né, do organismo do médium para promover os ruídos, as batidas, as quedas de objetos, enfim. Porque o médium, ele aprende que ele é o dono do corpo. O fenômeno só vai ocorrer se ele permitir, mas ele precisa estudar para entender como é que ele vai fazer. Então, ele vai deixar de ser um médium involuntário e vai passar a ser um médium voluntário. Quando consegue controlar a sua capacidade mediúnica, ele passa a ter uma ascensão moral sobre o desencarnado, que vinha provocando, né, as situações de manifestação desordenada. Tá? Mas para isso o médium tem que estudar, entender a sua faculdade mediúnica, né? Se esforçar para isto. Aí ele encerra aqui o item 162, a moralização de um espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente, que é o doutrinador, e experiente, não estando o médium em estado de o fazer, constitui frequentemente meio muito eficaz, né? Então, essa doutrinação, esse esclarecimento, esse atendimento ao desencarnado é uma forma eficaz que a gente pratica nas reuniões mediúnicas, né? E no item 163, para concluir o nosso estudo, Kardec vem trazendo, né, a categoria das pessoas com eletricidade natural. Então, seriam pessoas que, por conta da sua eletricidade natural, elas teriam a capacidade de mover objetos. Mas essas pessoas, já tendo sido estudadas, foi-se percebido que a eletricidade que elas apresentam é própria do seu corpo físico. Não apresenta influência dos desencarnados. Logo, se eu não tenho na manifestação daquele movimento a influência, né, a presença de um desencarnado, isso não é uma mediunidade real. É só uma capacidade que alguém com uma capacidade elétrica, né, do organismo, das células, por própria energia dele mesmo, fazendo o movimento, não necessitando de desencarnado, isso não é mediunidade, né?
E em vários momentos, ele até relata aqui a história de O Espírito Batedor, de Bergen-Seiberg, que relata, né, uma manifestação parecida, similar a uma manifestação de efeito físico, mas que vinha envolvida com uma eletricidade, era uma pessoa com eletricidade. Então, nós precisamos fazer essa diferença. As pessoas elétricas não são obrigatoriamente médiuns de efeitos físicos, mas não afasta a possibilidade delas terem uma facilidade maior de vir a sofrer a influência dos espíritos, provocando efeitos físicos. Normalmente não é. Isso tem que ser acompanhado, né? Só a experiência, como Kardec fala, só o tempo para dizer se uma pessoa elétrica vai se transformar de um médium de efeitos físicos ou não, tá? O que a gente tem que saber é que, para ser médium, tem que sofrer a ação dos espíritos. Se eu sou um médium de efeito físico, eu tenho uma capacidade de mobilizar os objetos, tem que haver um espírito junto comigo nessa minha capacidade. Tá bom? Vamos encerrar por aqui. Que Jesus permaneça sempre conosco.